na sua Rádio Difusora Sul FM. Esse é o programa de Papo Cabeça número 19, do dia 29 de dezembro de 2013. Então, gente, sejam todos bem-vindos ao programa, tá? Quem quiser acompanhar o programa, ver as gravações, tá tudo sendo gravado em vídeo, viu? Com erro, com acerto, tá tudo lá, making off completo, tá? Você vai entrar no programa Papo Cabeça, itz.blogspot.com, ou no nosso Facebook, programa Papo Cabeça, ITZ. Tá? Também temos o nosso WhatsApp, 81495455. Nosso fone, 2101-0808. Ou o nosso celular, pode mandar mensagem. A gente atende aqui via mensagem, 9125-5848. Esse é um programa pela produção Global Mídia, Publicidade e Propaganda, apresentação Flávio Oliveira, e o tema do mês é Valores Humanos. Tema do dia, não violência. E nós já acabamos de sair do primeiro bloco, estamos no segundo, falando um pouquinho sobre os exemplos. O primeiro falamos sobre a violência gera violência, né? Que é a indústria da violência hoje no mundo e no Brasil. E vamos falar agora, no nosso segundo bloco, sobre exemplos de pessoas que usaram a não violência. E abriu esse primeiro bloco, nós vamos falar sobre uma frase de Mahatma Gandhi que diz o seguinte: nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como o oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Então, acredite no ser humano, pois nós somos o oceano e somos lindos, somos maravilhosos. E o exemplo disso foram os seres humanos que existiram na Terra. E vamos começar falando sobre o exemplo de Jesus Cristo. Eu acho que todo mundo aqui deve concordar que Jesus Cristo foi um exemplo da não violência. Ele foi morto com uma das maiores violências que já existiram, e o tempo todo. E a última frase dele foi: perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Professor Batistelli, o senhor, que é um historiador também, né, estuda a história da humanidade, como o senhor vê o exemplo de Cristo nesse processo? Porque foi Cristo que, em cima do exemplo de Cristo, que todos se basearam, né? Todos se criaram suas ideologias, tanto Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Dalai Lama, todos seguiram aí um exemplo dele, não é isso? Tanto é, Flávio, que houve uma divisão histórica, né, o antes e depois de Cristo. Então, o que aconteceu com a chegada desse homem? Homem verdadeiro em todo sentido, histórico, humano. Ele implantou a não violência, então? Com certeza absoluta, porque ele chegou a contradizer tudo que havia até então. Ok. Né? Então, o dente por dente se transforma em D, o outro lado da cara, para o cara bater. Isso era intolerável, era inaceitável naquela época. E ele pregou isso aí a vida inteira. Ele nunca usou de uma violência, nem verbal, que se saiba. Quando ele precisou se valer, foi exatamente aquilo que Luther King faz depois, aqui na Índia. Né? O Gandhi faz na Índia, e o próprio Luther King nos Estados Unidos. Né? Gandhi até fala o seguinte, né? Uma frase dele: olho por olho, e o mundo acabará cego. Exatamente, exatamente. Outra coisa que Gandhi fala aqui, olha que coisa interessante: o princípio da não agressão não implica agir com passividade perante o adversário. Okay. Só que você vai escolher os meios de poder corrigir aquilo que está vindo errado. Esse é o grande problema, a grande diferença. E o interessante é que Jesus Cristo, como muita gente se engana, Jesus Cristo não era nenhum analfabeto, tá? Jesus Cristo, ele era um estudioso, e ele estudava mesmo as leis, ele estudava, eu diria até que Jesus, que da época poderia ser tido como um advogado, né? Porque ele sabia das leis, ele sabia dialogar, né? Defender sua posição ideológica, não é isso? Ele veio com uma missão, e essa missão ele defendeu a unhas e dentes. Mas ele conhecia a lei. Tanto tem a passagem dele na sinagoga como criança, onde ele conhecia mais a Torá do que qualquer outro qualquer um dos rabinos que estivesse lá dentro. Exatamente. Onde todos se impressionaram. Tanto assim que dizem que ele aprendeu muito com os essênios, com os sumérios na época, onde ele teve os melhores ensinamentos. Isso não está numa história lógica, mas ele deve ter tido, sim, uma grande instrução. Ele conhecia profundamente. Mas aí é que está. Essa leitura na sinagoga é antes da época que ele
poderia ter estado com os essênios. Sim, sim, sim. Tá? Essa leitura na sinagoga foi o tempo que ele viveu no Egito e depois voltou para Israel, onde ele estudou a Torá. Perfeito. A leitura dele era a Torá naquele momento. A chamada Nova Aliança, que é o Novo Testamento, que veio depois. Com certeza. Naquele momento ele conhecia profundamente a Torá. Isso aí é prova de que realmente ele vinha com a missão e ele conhecia profundamente. Porque até tem uma frase que diz o seguinte: você só pode mudar uma lei se você conhecê-la, profundamente. E interessante que Gandhi também seguiu até o exemplo de Cristo. Parece que ele seguia o Sermão da Montanha, não é isso? Isso, ele tinha como norteador, né? Era o Sermão da Montanha, porque naquela época, na época de Gandhi, eles estavam sob a opressão da Inglaterra, que era considerado um povo cristão, né? Seguidores de Cristo, e aí que Gandhi pega, né? No momento que ele vai estudar na Inglaterra direito, ele se depara, né, com uma disparidade. Ele fala como que são seguidores de Cristo e oprime o seu semelhante, né? Aí que começa essa questão, né, dele enfrentar todo um exército inglês, mas só utilizando do seu discurso. Vocês se dizem cristão, mas oprime o seu semelhante. Então, e aí ele utiliza das questões religiosas, né, e para defender a não violência. Não, o Gandhi, ele era advogado, né? E isso, perfeito. Começar pelo começo. Ele era advogado e morava na África do Sul. Olha que interessante. Onde nós temos Onde aí um você outro tem- exemplo, que é o Nelson Mandela, que também é advogado. O problema dele é que os indianos Interessante. não podiam entrar no mesmo vagão que os outros. Começou por aí, quando tomava o trem para trabalhar. E ele, como advogado, ele achava um absurdo, em função do que ele conhecia de leis. Aí ele começou um movimento que foi crescendo ao ponto dele ter que se transferir para a Índia. Se bem ele resistiu muito para ir para a Índia e para iniciar essa batalha, vamos chamar assim. Na hora que se iniciou a batalha, aí você vem com a mesma história de Jesus Cristo. Porque Cristo foi escolhido e não Barrabás, porque eles achavam que Barrabás pegava as armas e destruía os romanos. Enquanto Jesus Cristo só falava, né? É o caso de Gandhi. Todo mundo queria pegar nas armas e sair para a guerra. E Gandhi fala, não vamos pegar em armas, não vamos pegar em armas. Só ele teve realmente o poder da palavra e ele, obviamente, teve que ganhar algumas batalhas antes de instituir a tal da não violência dentro da Guerra Civil Indiana. Perfeito. Tá? E é lógico, o Gandhi ele também tem que pensar tudo em momentos históricos. A Inglaterra também já não estava mais com muita paciência para ficar na Índia. Ainda um cara que apanha, não fala nada, do mundo inteiro mostrando a Inglaterra como o algoz dos indianos, a Inglaterra acabou saindo fora da Índia. E é interessante. E o grande posicionamento do Gandhi não foi a retirada dos ingleses, que isso, como eu estou falando, foi fácil. Inglaterra, a Índia era só problema para a Inglaterra, na verdade. O problema foi religioso dentro do território indiano, onde ele teve que unir as religiões. Que foi o maior desafio. Foi o maior desafio. E o que está acontecendo hoje no Iraque, acontece em toda a Ásia, é a questão religiosa, porque são muitos grupos brigando por poder sobre a cultura, sobre a questão religiosa local. Eu vou discordar de você. A questão religiosa, para mim, é a maior desculpa que inventaram na história do mundo. Ok? Isso é uma disputa pelo poder. Vamos lá. Eu vou só te falar uma frase. Bin Laden montou a Al-Qaeda, onde você tinha vários suicidas, e o suicida ele ia chegar no céu, ter 70 virgens e viver eternamente ao lado de Deus. Daí eu te pergunto, por que o próprio Bin Laden não quis as tais 70 virgens? Eu que sou mais besta, estou querendo, não precisa nem de 70, mas 5 tá bom. Mas aí é onde entra o exemplo de Cristo
como o percursor da não violência e um líder que o mês que vem nós vamos falar sobre liderança, vamos voltar a falar sobre o nome dele, e nós não temos ligação direta por nenhuma religião aqui, mas ele como um homem líder, ele deu a vida